Soberano Deus, aqui está o teu servo, Altair Cesário, presbítero da tua obra. Queremos pedir a ti, Deus, que use ele em tuas mãos. A tua igreja está atenta a ouvir a tua voz, Senhor, para que assim, Senhor, o teu nome seja glorificado. Usa ele nas tuas mãos, como o Senhor já tem usado, de maneira gloriosa e tremenda, para que a tua igreja venha a ser impactada pelo poder da tua palavra, através do teu servo, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Cumprimentamos o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Já que nos encontramos de pés, convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no livro do Gênesis, no capítulo 1. E para parafrasear a mensagem a qual estarei pregando, depois abro também Isaías. Isaías capítulo 42, versículo 5, e Evangelho de Jesus Cristo segundo narrou João, capítulo 1. Agradecemos a oportunidade que foi concedida a nós, pela misericórdia de Jesus e pela graça do nosso Deus, e pela liberdade que o nosso pastor nos dá. Muito obrigado. Diz assim o texto sagrado, todos acharam? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Capítulo 42 de Isaías, versículo 5, diz assim o texto sagrado: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e estendeu e formou a terra e tudo quanto produz, que dá a respiração ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça e te tomarei pela mão e te guardarei e te darei por conserto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e dos cárceres os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois, a outrem não darei, nem meu louvor a imagem e esculturas. Eis que as primeiras coisas passaram, e novas coisas vos anuncio, e antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Poderei tomar o vosso assento, por gentileza? Queremos ministrar essa mensagem temática que o Senhor colocou no meu coração, como um Deus autoexistente. Um Deus autoexistente. Um Deus a qual não precisa de manifestação de nenhuma coisa ou poder para que ele seja glorificado. Ele não precisa de coroa, não precisa de posição, não precisa de uma atuação a mais. Ele é Deus e pronto. E Ele nos colocou nesta noite, pela sua bondade e misericórdia, essa oportunidade de poder representá-lo, para que nós possamos fazer menção da sua palavra e tomar mais conhecimento da sua personalidade, do seu jeito de ser, do seu modo de agir, de pensar e de estar aqui no nosso meio. Eu convido os irmãos a raciocinarem comigo e pensar: qual líder ou pessoa de status teria o prazer de estar aqui conosco simplesmente para ficar assentados
ou que seja nas tribunas aqui, ou aí, ou aqui para ver essa banda linda, maravilhosa cantar ou tocar, qual teria tempo ou disponibilizaria de tempo para assim poder participar ou assistir alguns minutos, alguns momentos? Eu digo a vocês, meus queridos irmãos, muitos se desculpariam, diriam que não teriam tempo e não estavam dispostos a ouvir ou ficar aqui perdendo seu tempo. Mas o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele que todas as coisas fez e que dá o ar para mim e para você respirar e para todos os seres humanos respirar, Ele faz questão de se fazer presente no nosso meio para ser adorado e glorificado pelos seus céus. Amém? Glória a Deus. E é por causa desse Deus que eu me maravilho estar aqui. E é por causa desse Deus que eu estou aqui, porque Ele me deu uma nova oportunidade de ser, uma nova oportunidade de agir, de pensar, de estar e de querer. Esse Deus a qual o mundo não conhecia, e Ele fez questão de se fazer conhecido. O mundo não queria conhecê-lo, mas Ele fez questão de se apresentar, não para se gloriar, mas poder dar de si para esse homem que não tinha nada para dar para Ele. Esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, esse Deus que se faz aqui presente, porque onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, Ele se faz presente no nosso meio. Ele faz questão de coagir conosco. Ele faz questão de manifestar a sua glória. Ele faz questão de dar o seu poder para que você possa usufruir da sua graça, da sua alegria, da sua magnitude, da sua presença excelsa, maravilhosa e extraordinária, para que você não saia daqui cabisbaixo, nem oprimido, nem deprimido, mas saia daqui regozijando e alegre na presença de Deus. E esse Deus faz questão de ser apresentado, embora que muitos esqueçam de apresentá-lo, embora que muitos se esqueçam de reverenciá-lo. Esse Deus faz questão de dizer que Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador de todo o cosmos infinito. Ele é o Criador do alinhamento estelar, dos planetas, dos 9 planetas que estão em alinhamento, de toda a geografia que existe no universo, no mundo visível e invisível. Ele é o Criador e cria mundos até hoje. O cientista diz que de vez em quando surge uma estrela nova no céu, uma nova galáxia. Eles não sabem como surge, mas eu sei e você sabe, porque nós temos a palavra dele aqui em nossas mãos. Ele é o Deus Criador. Ele cria do nada as coisas. Ele usa a matéria-prima, o nada. Ele faz questão de se apresentar para você, não para dizer que é para dizer que Ele pode te ajudar, não para dizer que Ele quer ser adorado, porque Ele é adorado para todos sempre, se você quiser adorá-lo ou não adorá-lo. Ele é Deus, Ele está sentado no grande e sublime trono, e Ele sempre vai ser adorado. Não existe quem possa usurpar o trono dele, não existe coisa maior do que Ele. Uns cantores tiveram infelicidade de cantar um hino e disser, um hino ou uma canção, dizer que acima de Deus só a sua coroa. Nem a coroa está acima de Deus, porque coroa quer dizer poder, e o poder é unicamente dele, da cabeça até a planta do pé. É só Ele que tem todo o poder no cosmos infinito. Ele é Deus, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. Ele faz questão de se apresentar à sua criação, e faz questão de dar o direito à sua criação, um presente que o mundo não gosta de dar. Porque nós vemos muitos orfanatos, nós vemos muitas, assim, pelas redes sociais e até pelos meios de comunicação, pessoas que têm dificuldade de adotar filhos, mas Ele tem o prazer de dizer, de querer dizer: eu quero te adotar como filho. Eu quero que você seja minha filha e meu filho. Já pensou você receber esse atributo de ser filho de Deus? Você pode ir lá na geladeira de Deus, vou conjecturar aqui para você entender, e abrir e comer o que quer, porque você pertence. O dono do universo é seu Pai, e você tem tudo em suas mãos, porque você é filho dele. Deus quer fazer um convite nesta noite para
você deixe de ser criação e seja filho e filha dele. É por isso que eu li esses textos, para que nós possamos fazer menção do assunto a qual o Senhor colocou em nosso coração, para que você possa viver e nadar comigo junto às Escrituras. Eu quero que você visualize as Escrituras e nade comigo nas Escrituras Sagradas. Comece a ir de tempo em tempo, começa a esquecer que você está no planeta Terra e começa a visualizar o céu agora. Comece a esquecer os seus problemas, porque aqui é lugar de problema, aqui é lugar da solução do seu problema. Aqui está o Senhor nosso Deus, e aonde Ele está a alegria é abundante, aonde Ele está a cura é certa. Eu não prego o Senhor que cura amanhã, eu prego o Senhor que cura hoje. Deus que faz hoje e deixa para acontecer amanhã a história que você vai ver hoje. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é glorioso. Gênesis capítulo 1 diz que no princípio Ele criou os céus e a terra era sem forma e vazia. E nós podemos entrar para a área do estudo da teologia, e nós vemos que há um grande espaço entre o versículo capítulo 1 e o versículo 1 em diante. Existe um espaço de tempo, mas não queremos fazer isso notório para os irmãos. Não é o assunto que eu quero nesta noite, nem o que o Senhor Deus quer falar, mas quero que os irmãos entendam que esse Deus Criador, Ele fez questão de elaborar esse plano maravilhoso antes da fundação do mundo, antes de ser criado a luz, antes de ser criado o planeta Terra, antes desses milhões e milhões de existências, 6 milhões de anos de existência, que os cientistas dizem que existe o planeta Terra, que existe as eras, a qual os cientistas tentam provar e reprovar, e mais algumas coisas mais. Algumas vezes eles se chocam com a Bíblia, e quando eles veem que não dá para se deparar e se chocar com a Bíblia, eles têm que concordar o que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia nunca vai errar, a Bíblia sempre está certa. A Bíblia não é o que contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Ela está aqui na revelação nata da palavra de Deus. E no livro do Gênesis diz que esse Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas mesmo que a terra era sem forma e vazia, Deus fazia questão de pairar sobre ela. A Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, o Deus eterno, Ele estava ali no princípio, olhando para essas coisas que existem no mundo, essas coisas a qual a humanidade está destruindo. A terra está balanceando, titubeando, porque o homem está destruindo toda a criação de Deus. A Bíblia Sagrada diz: que é que o homem pode dar para mim, se eu que criei todas as coisas, eu que criei os montes, eu que criei os mares, eu que criei as bestas feras, eu que criei todas as coisas, que é que o homem pode dar de resgate para mim? Poderá o homem ter alguma coisa para me dar? Ainda que os homens mais ricos desse mundo queiram comprar alguma coisa ou querer comprar Deus, não pode comprar nada, porque tudo é dele, tudo é para ele, tudo foi feito por intermédio dele, e ele faz o que quer com a sua criação. Mas esse Deus maravilhoso, glorioso, extraordinário, absoluto, singular, que se faz presente no nosso meio, sábio, cheio de sapiência, cheio de conhecimento, Ele quis se revelar para nós pela sua sabedoria, pelo seu excelso poder, pela sua magnitude, pelo seu esplendor, pela sua grandiosidade. E Ele se apresentou para Abraão, e quando Ele se apresentou para Abraão, um homem que não conhecia Deus, um homem que era adorador de imagem, um homem que estava lá em Ur dos Caldeus, estava conhecendo um monte de estatuetas, de bonecos, imagens, esculturas de pedra, de bronze, de ouro. Tinha boca que fala para falar, mas não falava, ouvido tinha para ouvir, mas não ouvia,
grande homem que começou a peregrinar pela Palestina e começou a divulgar um novo Deus, uma nova história, um novo ano, um novo momento, uma nova situação. Eles tinham conhecimento de deuses falsos, mas agora eles estavam conhecendo um Deus calculista, um Deus que dava sabedoria e conhecimento para o homem. Eles tentavam colocar Abraão em mais situação, mas o Deus Todo-Poderoso, ele disse que estaria com Abraão, ele disse que seria com ele, ele disse que faria dele, a semente dele, mais numerosa do que as estrelas do céu, do que as areias do mar. Se pudesse contar as estrelas, assim poderiam contar a geração de Abraão. Se pudesse contar as areias da praia. Você já escutou alguém que disse o número das areias da praia? A quantidade que tem? Nenhum calculista, nenhum matemático conseguiu calcular. Então não consegue calcular também a descendência de Abraão, que não se trata só do povo judeu, mas de todo o povo que serve a Deus, que tem conhecimento de Deus, que está espalhado nos 4 cantos do globo terrestre, a saber, também esse povo maravilhoso, que é se chamado cristão. Você é representante de Cristo. E passou-se a história, e nós lemos aqui em Isaías, que esse Deus viu, que depois de ele ter se apresentado para Abraão, ele precisava se apresentar para Moisés. Moisés foi escolhido a dedo, meus irmãos, não era para qualquer um. Ele precisava representar o Deus Todo-Poderoso. E a nação novamente, que estava imperando na época, era uma nação que hoje os cientistas, os estudiosos usam para poder saber mais da história. E nós sabemos que a ciência egípcia era uma das ciências mais altas e cultas da época. E Deus escolheu aquele lugar para levantar outro representante seu, que pudesse assim libertar aquele povo, que era a descendência de Abraão, que estava 430 anos preso, trabalhando como escravos ali no Egito. E Deus queria um libertador. Nós precisamos entender que no decorrer da história, nós não vemos nenhum escravo, nenhum servo que conseguiu libertar um povo da escravidão. O único servo a qual conseguiu libertar o povo da escravidão, a história relata, e tem prazer de relatar não só a Bíblia, mas a história, foi Moisés. Existiam muitos outros, mas não conseguiram, porque além de seus senhores feudais ter poder com a espada, tem poder, ou se fosse hoje bélica em suas mãos, eles tinham poderes ocultos para poder assim prender os homens e mulheres para a adoração daquele Deus falso. É por isso que Deus se apresentou para Moisés. E quando ele se apresentou para Moisés lá no sarçal, Moisés com a idade de 80 anos, porque já é outra história que nós vamos pegar, mas Moisés agora está com a idade de 80 anos, e ele se apresenta, recebe a representação de Deus no sarçal, no cume do monte Sinai, e o Senhor se manifesta para ele e diz assim: Moisés, Moisés, não se chega para cá, porque o lugar onde tu pisas é terra santa. Então tire a sandália que está nos seus pés. E Moisés ocultou a sua face, temendo ver a Deus, o Deus maravilhoso, o Deus glorioso, o Deus singular. Não existe outro Deus mais do que esse. Ele não se revelou numa grande árvore frondosa e bonita. Ele não se revelou num carvalho. Ele não se revelou numa árvore bem alta, mas se revelou num sarçal, um arbusto que tinha no deserto da Palestina. E tinha em qualquer lugar, de vez em quando chamuscava alguns aí por causa da caloria do sol. E o Deus Todo-Poderoso fez questão de manifestar a sua glória num arbusto, meus irmãos. Para quê? Para mostrar que ele mesmo, sendo Deus Todo-Poderoso, singular, absoluto, autoexistente, era humilde para falar, para descer e falar com o homem na altura do homem. Porém o homem tinha que enxergar que ele era Deus. O Deus Todo-Poderoso se manifestou no sarçal e começou a dizer: olha, Moisés, eu vim aqui para
para libertar o povo de Israel. O meu povo que eu fiz aliança lá com Abraão. Eu não me esqueci não. É que eu trabalho no tempo. Eu não entro nem antes do tempo, nem depois do tempo. Eu venho no tempo certo. Eu venho no tempo já. Eu venho no tempo agora. Eu digo que venho. Se eu venho, é no tempo certo. Eu não venho depois, nem venho antes. Eu venho no tempo certo. E esse é o tempo certo. Esse é o tempo a qual o mundo conhecerá a magnitude do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E todos sabem a história porque a mídia chegou a fazer muito dinheiro através da história de Moisés. Mas Moisés naquela época ficou temeroso. Mas quem é que eu vou saber? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou dizer quem o Senhor é? Quem é o Senhor? Para que eu possa dizer para eles, porque eles não vão acreditar. O que Moisés queria dizer? Tem um monte de Deus lá. Tem Osíris, tem Horus, tem o Nilo, tem o Deus tem o Deus isso, Deus aquilo outro. Tem Astarote, tem esse, tem Milco. Quem é o Senhor? Diga para Faraó que eu sou te enviou. Quando ele disse eu sou tudo. Eu sou aquele que cria. Eu sou aquele que revela. Eu sou o Deus autoexistente. Eu sou todo poderoso. Eu sou o majestoso, o glorioso Deus. Eu sou aquele que criou os céus e a terra, o cosmos, o mar. E fora de mim não há outro Deus. Vai e diga que eu sou te enviou. A revelação de Deus. Deus quis revelar para o homem sua sabedoria. Mas o homem não conseguiu entender Deus na sua sabedoria. A Bíblia Sagrada diz, e a história relata, Flávio Joséfo relata. Você pensa que Deus escolhe, porque às vezes pensam, estão lá o crente, um grupo de analfabeto, um grupo de pessoas que não sabem nem o que falam. Talvez, mas aqui nós temos também universitários, aqui nós temos pessoas de faculdade, aqui nós temos pessoas doutor da palavra, aqui nós também temos médico, aqui nós temos pessoas que são pela sociedade respeitados, juízes de direito. Não aqui na Mineira nós temos tudo isso, mas no corpo de Cristo. Porque Deus escolhe as coisas que não são para ser, para confundir as que são. Mas como ele já sabe. Mas quando você vê um juiz cheio do poder de Deus, você vai ver que é diferente da faculdade humana a qual ele aprendeu. Deus precisou tirar Moisés da faculdade humana a qual ele aprendeu. Flávio Joséfo diz que Moisés, ele foi um grande líder, ele foi um grande general. Diz que ele guerreou muitas guerras para Faraó, antes de ser fugitivo de Faraó. Diz que ele era como se fosse um príncipe, e ele ia ser o substituto de Faraó. Assim diz a história. Flávio Joséfo, um dos maiores historiadores judeus, ele assim relata e diz que Moisés era um grande homem de guerra, um homem formoso, um homem belo e inteligente, com uma sabedoria que influenciava a todos. Mas aquela sabedoria que ele tinha não lhe saciava. Existia dentro dele uma fome do conhecimento de Deus. E essa fome do conhecimento de Deus veio a revelação de Deus. E Deus escolheu Moisés. Por que Deus escolheu Moisés? Porque Deus precisava de um representante dele lá no palácio. Deus não ia escolher um que estava lá no escravo para entrar no palácio, bem que ele podia, mas só como mandar cortar a cabeça. Bem que Deus podia colocar uma couraça, uma proteção, e fazer com que esse homem escolhido por ele, esse escravo, pudesse entrar pela corte, e lá a pessoa sem conhecimento pudesse falar de mistérios e falar tudo que Faraó assim tivesse em mente. Mas Deus quis confundir mais a sabedoria humana, porque a sabedoria do homem para Deus é loucura, e a loucura de Deus é a mais sábia sabedoria do homem.
Mandora Machua, Macala, Mandora Machua. Moisés, assim, quando ele achava que podia fazer, ele não fez. Quando ele podia fazer, ele não queria mais fazer. E Deus colocou assim Arão para ser o seu porta-voz. Não porque Moisés era gago, como muitos ensinam. Não, Moisés não era gago. Moisés passou 40 anos na terra de Midian. E o dia lento começou, egípcio começou a ser pesado para ele. A língua dele estava pesada. É a mesma coisa um brasileiro ir para a Alemanha e começar a falar o alemão. A mesma coisa, 40 anos falando alemão. Chega aqui no Brasil e sabe falar o português. Mas ele fala pesado. Até se acostumar novamente, ele vai ter que reeducar a sua língua. E assim era Moisés. Mas uma coisa ele sabia. Ele sabia entrar e sair na corte. Ele era príncipe, ele era general. Eu quero tu, Moisés, porque tu sabe entrar e sair na corte. Quando entrar no palácio, o faraó vai entender que eu sou, te enviou. Todos sabem a história. E aconteceu o que aconteceu e Moisés tirou. Mas vamos agora, que já está finalizando a mensagem, o tempo termina. Evangelho de Jesus Cristo, segundo narrou João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vamos partir agora, porque Deus usa a sabedoria humana para que os homens entendam, e depois aqueles homens que dizem que são doutos, ficam indoutos, ficam assim, boquiabertos. Diz, como pode esse que é carpinteiro falar tantas as coisas? Como pode esse que é pedreiro falar tantas as coisas? O verbo se fez carne. Verbo, ação do sujeito. Deus se fez carne. Aleluia. E habitou no meio de nós. O verbo, a palavra, a ação do sujeito. Acha. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E disse Deus, verbo, palavra de Deus, haja luz. Deus, Jesus, Deus, o Emanuel, Deus conosco, se revela para a humanidade agora. O Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, se revela e se faz carne no meio de nós. Para quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, Jesus Cristo, veio na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo. Jesus não veio antes nem depois, porque ele precisava sacudir a história. A Bíblia começa a contar a história, ou o mundo começa a contar a história antes e depois de Cristo. Jesus veio para fazer a diferença, veio no meio e diz: eu sou o dono da história. Eu tanto me apresentei no passado, como me apresento no presente, e me apresentarei no futuro, aqui na cidade mineira, para esses que estão ouvindo essa maravilhosa palavra nesta noite, e também por intermédio da internet neste momento. Jesus se revela para nós. Para os homens começaram a procurar os sábios, os teólogos, os astrólogos, como um sábio guru. Para os grandes líderes religiosos, era apenas um que conseguia persuadir
com suas palavras bonitas, com seu poder de persuasão. Para aqueles que operavam o ocultismo, é apenas mais um faquir, mais um mágico. Para os políticos da época, é apenas um grande líder religioso que tenta surgir no meio da história para tentar libertar o povo de Israel dos domínios romanos. Mas para aqueles que creem no poder de Deus e no Deus maravilhoso, Ele é a redenção, Ele é a salvação, Ele é o projeto antes da fundação do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa: que a luz veio ao mundo, Jesus veio ao mundo, Jesus veio ao mundo. Mas a Bíblia também diz, porque a palavra diz que Ele é o que é. Ele é o conhecedor do futuro. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Não aceitaram a luz, porque a luz reprova as suas ações que são más. Mas Jesus diz: eu não vim para condenar o homem. Peraí, eu não vim para condenar o homem. Eu sou Deus, mas eu não vim para condenar o homem. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para dar salvação. Eu vim para salvar você da perdição eterna. As Escrituras falam que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Deus, Ele mostrou para o homem que precisava ser derramado sangue. Na cultura judaica, o cordeiro, sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum ferimento, sem nenhuma parte do seu corpo aleijado ou defeituosa, não podia ser cego, era oferecido em expiação ao pecado. Mas Deus já estava, vou falar na nossa linguagem humana para que possa entender, até aqui, de tanto sacrifício de bode, de carneiro. O homem não cessava de picar, era só trazer um carneirinho ou um bodezinho conforme o pecado, e ir lá para o sumo sacerdote sacrificar, imolava. Já estava acostumado o homem a oferecer sacrifício. Se não tivesse muito dinheiro, era oferecido rolas, pombinhas. E Deus já estava cansado disso, mas não tinha como o homem se salvar, porque Deus olhou para a terra procurando um justo, para que pudesse assim manifestar a sua glória. E Deus não viu um justo sequer. Todos se desviavam para o mal. Sua inclinação para o pecado era desde a sua meninice. Então Deus, como sendo um Deus amoroso, um Deus provedor, porque Paulo diz: pode um morrer pelo seu amigo, mas Deus prova o seu amor, dando o seu filho amado, ainda que nós fôssemos inimigos dele. Você já pensou Deus morrendo? Vamos colocar agora a história contemporânea, pelo Saddam Hussein, pelo Bin Laden, por Hitler, pelos grandes terroristas da época. Deus morreu por todos eles. Deus não tem prazer na morte do pecador. A Sagrada Escritura diz que Ele não tem prazer na morte do pecador. Antes Ele quer que todos se arrependam e tenham conhecimento da vida.
e venham a ter o conhecimento de Deus. Se essas pessoas que fizeram essas atrocidades com a humanidade tivessem o conhecimento desse Deus amoroso e glorioso, talvez eles não tivessem feito. Eu poderia relatar algumas histórias da história de Hitler, que nós sabemos que ele era húngaro, filho de uma judia. Ele tinha conhecimento de um Deus superficialmente, assim como Mohamed ou Maomé, que divulgou para toda a nação, para essa geração da agora, um novo Deus, e alguns até que se diz cristão, chega a dizer que esse Deus é o mesmo Deus nosso, que Alá é o mesmo Deus Jeová. Não. Maomé teve a oportunidade de conhecer Deus também, mas não quis conhecer Deus na sua totalidade. Mas se nós olharmos para o budismo, e nós vemos Siddhartha Gautama, um homem que era indiano e queria ter o conhecimento de Deus, que era o príncipe Siddhartha Gautama, e queria entender por que a humanidade sofria tanto, porque uns nasciam pobres, eram pobres e paupérrimos, e porque uns eram ricos. Vou despir-me da minha glória, deixar de ser príncipe, e vou ir para as florestas, vou meditar. E a história diz que ele encontrou na sua meditação, 600 anos antes da era cristã, o estágio do Nirvana, um conhecimento de um Deus superficial. Será que o Deus total não quis se revelar para ele? Ou ele não quis ter o conhecimento do Deus universal? Mas quando o Deus universal, o Deus total quer se revelar, ele quer que nós se dispamos da nossa glória e demos a glória para ele. Quem tem que ser ele, não é um líder, não é o budismo se tornar o Buda iluminado, o confucionismo, não é Maomé se fazendo o islamismo, uma das maiores religiões que adora um único Deus, mas um Deus falso, incorreto. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha conhecimento do Deus verdadeiro. E Jesus diz: eu vim para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam e creram no seu nome, eu lhes dei poder para serem feitos filhos e filhas de Deus. Quer ser filha e filha de Deus nessa noite? Conjecturando a mensagem. Quer entrar na porta do céu nesta noite? Abrir a porta e receber o abraço do Pai agora, e poder entrar na casa de Deus, conjecturando a mensagem, abrir a geladeira de Deus, pegar tudo que você quer, sentar na mesa de Deus e comer com os filhos de Deus, e comer de tudo que você quer. Queres ter o conhecimento de Deus nessa noite? Levante da onde você está, por gentileza, coloque-se de pé e dê um passo para o Jesus feito homem, que se revelou-se há quase 2000 anos atrás, e o mundo não entendeu, mas ele deu sinal na história. Vamos colocar a história. Quando Jesus deu um brado na cruz, até dar o brado na cruz que está consumado, da meio-dia até as 6 da tarde, as escrituras falam que houve trevas sobre a terra, uma escuridade, porque ali estava sendo crucificado o Filho de Deus. Quando deu o brado na terra, as escrituras falam que houve um grande terremoto no Monte Caveira e nos lugares adjacentes ali, porque naquele momento estava
dando a sua vida ao Filho de Deus, e a terra, a criação dele, diz: aí está o meu Criador. Eu vou dar um sinal nesse momento que ele é Deus da criação. E a Bíblia Sagrada diz que houve terremotos em vários lugares. O chão se abriu. E em outros lugares houve amontoamentos de terra, surgiram ilhas. E várias coisas aconteceram. Para a história se relatar, tudo se terminaria muito chato, monótono, se acabasse por aí. Mas 3 dias se fez de silêncio no céu e na terra. Mas no terceiro dia houve um tremor novamente, mas na tumba a qual era de José de Arimateia, para que o anjo, porque o anjo estava removendo a pedra, a qual ali estava o corpo do Cristo, o Filho de Deus. Não é que Jesus não poderia remover a pedra, mas a pedra foi removida para mim e para você, para dizer que ele não está mais ali, porque ele ressuscitou. E hoje ele está sentado à direita do Deus Pai, para interceder por mim e por você. Queres mudar a tua história? O Deus da história faz questão de mudar a tua história esta noite. Temos alguém que queira se decidir para Jesus? Levante a sua mão como sinal. Decisão para Jesus não é aceitar. Aceitar, todos aceitam. Decidir é procurar ser servo dele e dizer que ele é Senhor. Reconhecer o senhorio dele e dizer: tu és o Senhor da história. Queres ser filhos de Deus e filhas de Deus nessa noite? Queres reconciliar com Cristo nesta noite? Aleluia. Venha aqui, nós estaremos orando. Venha, dê um passo para Jesus. Estou esperando você. Uma pessoa para Jesus temos. Não viemos aqui para tentar persuadir você. Não há necessidade disso. A psicologia ensina isso, mas nós não somos psicólogos. Temos irmãos que vai se formar, né? Daqui a algum tempo temos aqui na igreja, mas não precisamos disso. Apresentamos Deus. Quer receber uma oração? Vem aqui na frente. Estaremos orando para que Deus abençoe a sua vida. Vem aqui na frente receber a oração. Venha como está. Ou será que Deus não falou com ninguém? Você veio aqui só para escutar um pregador? Quantos que Deus falou? Levante a mão. Levante a mão. Sim, Deus. Vem aqui receber a oração. O Deus da história quer mudar a tua história nesta noite. Você está aqui oprimido, está tomando medicamento de faixa preta, que quer que Deus termine, mude essa história. Vem aqui na frente, dê um passo decisivo para Cristo. Ele só quer um passo só. Reconheça, igual aquele soldado que estava ao pé da cruz, quando Jesus deu o brado, disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus eterno, te dou graças pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua justiça e a tua paz. Eu fiz a minha parte, Senhor, e a glória é tua. Sim, Senhor. Eu peço, Senhor, por aqueles, Senhor Jesus, que dentro do seu coração sentiram um desejo forte de se decidir para ti, mas sentiram vergonha de ti. Eu não censuro, Senhor, porque quando eu era jovem, eu também tive medo. Eu tive medo e vergonha que os meus amigos me censurassem. Mas eu reconheci naquele dia que o Senhor era o Deus da história e poderia mudar a minha história. Mas aquele dia eu rejeitei, e por causa da minha posição naquele dia eu sofri.
Eu te louvo, Jesus, porque o Senhor me resgatou. Eu quero que o Senhor dê uma nova oportunidade, uma nova chance para essas pessoas, para essas vidas, para que elas possam estar aqui, para aprender e ouvir mais a Tua palavra, para que o Senhor possa mudar a sua história. Talvez hoje eles se sintam bem, mas o dia da manhã pertence a Ti. Tu és o Deus de ontem, o de hoje e do futuro também. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez essa noite. É o que faz no povo. Amém.